sabiam que tem alguns cursos que aqui são cursos de graduação, de faculdade, e lá nos Estados Unidos eles são pós-graduação? Pois é. A gente vai falar um pouquinho sobre eles, que cursos são esses, como que fazem, então, será que vale a pena? Tem uns que eu acho que não, viu? A gente vai conversar sobre isso. Então, falando de cursos que são pós-graduação lá nos Estados Unidos, são ou mestrado ou até doutorado. Lembrando que mestrado e doutorado lá nos Estados Unidos são um pouco diferentes. Aqui é um pré-requisito você fazer mestrado para depois passar para o doutorado, né? Nos Estados Unidos, não. Você pode sair da graduação e ir direto para um doutorado. Então, essas pós, por exemplo, não tem problema nenhum. Assim, por exemplo, eu vou falar de direito, né? Que você sai com um diploma de doutor na pós-graduação. Mas você vai passar da graduação para pós de doutorado lá, no caso do direito, por exemplo. Mas, anyways, estou pondo o carro na frente dos bois aqui, já falando de umas coisas que a gente ainda vai falar lá para frente. Gente, pós, a gente dá o nome geral de pós para mestrado, doutorado, todos esses cursos que são post-secondary, que são depois da graduação. E a gente chama lá nos Estados Unidos de graduate school. Graduate school é esse nome geral para pós-graduação, tá? E que nem eu estava falando, ele é requisito para algumas profissões, a gente vai falar quais são elas daqui a pouco. Essas pós, elas podem durar entre 2 e 4 anos, depende muito aí de qual curso a gente está falando. Então, tudo depende, né? A gente sabe que nesse universo de application, tudo depende. Nesse caso, depende muito de qual curso você vai fazer. Quais profissões que precisam? São várias, tá, gente? Aqui eu coloquei algumas de exemplo, mas tem várias que são assim. Tem gente que fala que é só direito, medicina, veterinária e mais uma, mas não é. Tem várias profissões que lá são para você ter o diploma e ter conseguir a autorização do conselho deles, tipo igual aqui, por exemplo, para você conseguir fazer a OAB, você precisa ter o diploma de direito. Lá também tem isso, tem essas associações e os conselhos das profissões, né? Para você conseguir isso, você tem que ter a pós dessa profissão, né? Aliás, tem uns que eles chamam até de professional doctorate, que eles fazem a diferença entre o doutorado PhD e esse doutorado profissional, para o caso de medicina, de direito, por exemplo. Então, lawyer, então, para advogado, é uma pós, não é igual aqui no Brasil, que a gente faz faculdade de direito, né? Medicina também, doctor é pós-graduação. Veterinarian, librarian, essa era uma que por muito tempo eu não sabia. Bibliotecária lá nos Estados Unidos, ou bibliotecário, precisa de mestrado. É uma profissão que requer mestrado. Physiotherapist, fisioterapeuta, psicólogo clínico para atuar em clínica, precisa atuar em clínica, eu quero dizer atendendo. Precisa de pós-graduação. Dentista, dental school, também precisa. E algumas outras, tá? Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar. Professions that require graduate school. E aí vocês vão achar uma lista grande. Como que funciona a application para essas pós-graduação? Você vai fazer a faculdade normal, né? E vai formar nela. Você vai ter o seu bachelor's degree. Bachelor degree é qualquer pessoa que faz faculdade, que nos Estados Unidos chama undergrad, né? Você fez a faculdade, você vai formar e você vai ter um bachelor degree. E aí, você vai aplicar para a graduate school. O processo de aplicação, ele é bem paralelo a esse processo de aplicação que a gente vê aqui para faculdade. Ele é holístico também. Então, ele também avalia carta de recomendação, redação, notas e um tanto de coisa. Aqui eu vou mostrar 2 exemplos famosos.
para vocês verem isso, como que faz, como é que avalia e tal.